Bom dia! Ohayou gozaimasu! Reihayo hajimemashou! Queria começar o nosso culto com uma oração. Então eu te convido para fechar seus olhos, baixar sua cabeça, falar com Deus. それでは皆さん、祈りの時間を持ちたいと思いますので、目を閉じてお祈りの姿勢をとってください。 Senhor Jesus, nós queremos te dar graça neste dia, pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Obrigado porque Jesus nos deu vida eterna, Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje Ele reina no nosso coração. Queremos celebrar o Senhor em memória daquilo que o Senhor fez por todos nós e queremos exaltar o Teu santo nome, Pai. Que a Tua presença seja notável por todos nós aqui, que nós possamos louvar o Teu nome de todo o nosso coração e que em tudo que nós façamos, tudo que nós falemos, tudo que nós oremos, tudo que nós cantemos seja para a honra e glória do Teu santo nome. Entregamos este momento de culto, que o Senhor receba as nossas vidas na Tua presença e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a música Ele Exaltado e vamos exaltar o nome do Senhor. 主を褒めたたえようという賛美をします。皆さん共に褒めたたえましょう。 Exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado,
Louvado seja o nome do nosso Deus. E a próxima canção, vamos cantar um cântico em japonês. Em português meio que eu fui perdoado por Deus e me tornei o seu filho. Não tem uma tradução literal para isso, né? Mas essa música, ela é uma declaração do nosso louvor. Ela diz que durante o dia nós vamos contar sobre o que Deus fez na nossa vida e durante a noite nós vamos cantar essa obra que Ele fez em nós. この賛美は昼は私たちが神様がしてくださったことを、賛美し、夜は、その神様に感謝する気持ちの賛美である。 E ela também diz que a salvação de Deus é maravilhosa, a salvação é sublime. そして救いは素晴らしい、そして救いは忠実である。 Talvez você não entenda, mas cante com seu coração. で、歌えないかもしれんけど、心から歌ってください。 罪とがを許され神のことなりたる我が玉の喜び比べうるものなし今すがら明しせよもすがら証明見つくい絶えない救いは苦しと主にまたく従い安きへし我が身に天津屋の歌声響きくる心地す今すがら明しせよもすがら証明見つくいは絶えない見つくいは苦しと主のものとせられし我が身こそ幸なれ感謝なき日もある賛美なき弱なし今すがら明しせよもすがら証明見つくいは絶えない
constituí-la, tu suscitou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Próxima canção, quero convidar a igreja a se levantar para a gente louvar o Senhor. 起立して賛美しましょう。 Vamos cantar a música Maravilhosa Graça. 素晴らしい恵み。 Para quem não sabe o que é graça, é um presente. 恵みは神様からのプレゼントです。 presente que nós não merecemos. 私たちが、いただけるようなものではないけれど、 E Deus nos deu esse presente maravilhoso que é a salvação. その素晴らしい恵みの救いを神様が与えてくださいました。 Vamos cantar louvando a Ele por esse 主に presente. これを捧げて賛美しましょう。 Que derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei do Rei Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, como o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, como o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno
Amém, louvado seja Deus. E agora a gente vai cantar mais um cântico em japonês, que se chama A Família de Deus. もう一つの賛美は神の家族。 E eu queria propor um tempo de comunhão entre a igreja. 皆さんと交わるひとときを持ちたいと思います。 Quero convidar você a sair do seu lugar para você cumprimentar o seu irmão que está aqui hoje. 一人一人自分の場所から、出て、一人一人に挨拶してください。 Com o coração reconhecendo que fazemos parte de uma família. これが一つの神の家族であるということを示しましょう。 「
A nossa última canção, nós vamos cantar a música Alvo Mais Que a Neve. Vamos aquietar o nosso coração para o nosso momento de ceia. 私たちが生産式を預かるために雪よりも白くを賛美しましょう。 Quero abrir esse tempo para o momento de ofertas. Se você trouxe, fique à vontade, mas que seja um tempo da gente pensar no sacrifício de Jesus e louvar pelo seu sangue que nos lava dos nossos pecados. また献金の時間ともしたいと思います。そしてまた、今日生産式に預かる気持ちのお祈りをしながら、この賛美をしたいと思います。Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Fez esse sangue lavado com roupas que tão alvas são. Os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vou pedir para Midori agradecer pelas ofertas e orar pelo nosso tempo de ceia e mensagem. Vou orar em japonês, tá bom? 愛するイエス様、このひとときを感謝いたします。主の恵みを感謝いたします。この賛美を感謝いたします。主が私たち一人一人をあなたの十字架の血によって救い出してくださったことを感謝いたします。今ここに私たちの身も心もあなたの御前に捧げ、主の
御声を聞き、私たちの心を清めたいと思っています。どうか私たちの心を雪よりも白く洗い清めてください。また今日ここに捧げた献金を主の祝福として、またこの教会の祝福として備えてくださっていることを感謝いたします。どうかこの、献金が一人一人、また教会、また必要な人たちに助けることができるように用いてください。今日みんな元気で健康でこの礼拝に参加できることに心から感謝し、尊い皆を通しお祈りいたします。アーメン。Bom, gente, antes da nossa mensagem, gostaria de passar rápidos avisos. Eu vou acelerar porque eu sei que o tempo está corrido, mas semana que vem não, né? Nos dias 13 ao 16 de julho, nós iremos realizar a EBF, que é a Escola Bíblica de Férias, para crianças de 5 a 12 anos de idade. Crianças de 5 a 12 anos de idade. Nós fizemos os convites, caso você queira convidar crianças para participar desse tempo aqui na igreja. E também, eu fiz um formulário de inscrição pelo Google, porque acho que seria interessante a gente ter uma ideia, pelo menos ter uma base de quantos participantes nós teremos, né? Porque nós serviremos o almoço e o lanche para as crianças durante esses 4 dias, e aí a gente sempre é pego de surpresa, porque não sabemos quantas crianças estarão participando desses dias, né? Então, eu vou soltar no grupo o formulário de inscrição. Você, pai, faça a inscrição dos seus filhos. Cada filho é uma inscrição separada, para quem cresceu e multiplicou aí no seu lar. E se você convidar alguém, você envia o link do WhatsApp, o link do formulário no WhatsApp para os seus convidados. Lembrando que é para criança de 5 a 12 anos. O horário, gente, eu não coloquei aqui no telão, mas é das 9 às 4h30 durante os 4 dias. Das 9 da manhã às 4h30. Como eu já falei, vai ser servido o almoço e o lanche. Portanto, tome café da manhã reforçado para não sentir fome até o almoço. O almoço será servido, não sei se é 11h30 ou meio-dia, mas não se esqueçam de dar café da manhã para os seus filhos. Beleza? Combinado? Então, o primeiro aviso é isso. O segundo aviso, nós faremos um projeto musical. A princípio nós pensamos que seria para os adolescentes da igreja, mas às vezes tem criança que quer aprender, às vezes tem um adulto que quer aprender, então nós não limitamos idade. O projeto musical vai ser para todo o público. Eu preciso saber quem tem interesse. Vai ter aulas de canto. Não é o canto de ficar lá no canto sentado, não, é para cantar, tá bom? Vai ter aula de canto. Desculpa, gente. Vai ter aula de violão. Vai ter uma pessoa que toca guitarra. Se alguém quiser aprender a tocar guitarra, vai ter aula de guitarra também. Vai ter aula de teclado e vai ter aula de bateria. Eu acho que são esses os instrumentos. Violão, guitarra. Baixo também. Baixo, aquele guitarrão lá, assim, que tem umas cordas mais grossas. Então, violão, guitarra, baixo, teclado e bateria. E também aula de canto. Quem tem interesse, eu também vou soltar o formulário de inscrição no grupo. Você faça a sua inscrição, porque a gente precisa saber qual instrumento, ou se você quer aprender a cantar, para que a gente consiga distribuir os horários da melhor forma possível. Isso vai acontecer dos dias 8, 9 e 10 de julho. Vai ser essa semana. Essa semana. Hoje é dia 5, né? Então daqui a 3 dias começa o projeto musical. Eu preciso e peço encarecidamente que você faça sua inscrição hoje. Eu vou mandar no grupo da igreja assim que o culto terminar. Vocês façam sua inscrição para que a gente possa saber quem realmente tem interesse em
aprender música. Então esse é o nosso segundo aviso, projeto musical, inscrição no grupo, link no grupo. Terceiro aviso, sobre a EBF, que nós teremos aí esses dias, precisamos de alguns voluntários. Eu não sei se vocês já falaram com a Yuki, com a Midori, mas eu vou reforçar o aviso. Quem puder ajudar na cozinha, por favor, fale com a Yuki. A Yuki está responsável pela cozinha durante todos os dias, que a equipe de Santana vai estar aqui, e ela vai precisar de ajuda, porque vai cozinhar para no mínimo 16, 17 pessoas todos os dias. E aí quem puder ajudar, fala com ela, ela vai fazer uma escala. Não precisa vir todo dia, não precisa ficar o dia inteiro, mas ajuda ela a pensar, ajuda ela a se organizar. Eu estou recrutando todo mundo, porque, gente, vai ser muito trabalho. E também quem puder ajudar na limpeza, fala com a Yuki também, para a gente poder saber mais ou menos quantas pessoas poderão ajudar. Então toda a igreja é convocada. Se você não é criança, você é convocado a servir na nossa EVF. Então eu conto com a colaboração de todo mundo, porque juntos somos mais fortes, né? E aí, também semana passada eu comentei que nós precisamos de cobertores e lençóis, porque o pessoal já vai trazer muita bagagem, e a ideia é juntar cobertor e lençol para todo mundo que vai dormir aqui na igreja durante esses dias. Como é urgente, então eu preciso, se você tem cobertor e lençol, que você disponibiliza para nos emprestar durante esses dias, vocês falam com a Midori Sensei, que é a nossa irmã que traduz aqui os cultos. Então fala com ela que ela vai receber e vai estar lá calculando se vai dar. Se não der, a gente ou vai sair nos bairros pedindo cobertor aí para os vizinhos emprestado, ou a gente vai ter que comprar, né? Mas de algum jeito vamos ter que providenciar aí os cobertores e as roupas de cama. Nós pretendemos fazer uma despedida para as pessoas da igreja de Santana. Isso vai acontecer na outra sexta-feira, lá no dia 17 de julho. Sexta-feira, dia 17, nós faremos um motiori à noite, sexta-feira à noite. Então quem quiser será bem-vindo para a gente se despedir dessa turma, que vai ser muito legal. E aí os interessados nos instrumentos já foi dado o aviso. Com isso eu encerro os avisos nessa manhã. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Vocês entenderam tudo? Manjaram tudo? Tem gente que nem acordou ainda. Mas beleza, qualquer dúvida, vocês me procuram depois no culto. Eu vou estar soltando aí os formulários de inscrição no grupo de WhatsApp. E aí vocês, por favor, colaborem com a nossa logística e contagem de pessoas, ok? Bom, vamos ao que interessa então. Antes da nossa mensagem, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Você esperou por um milagre ontem no jogo do Paraguai? Que quebra de clima assim, bem repentino. Gente, eu vou falar para vocês. Eu nunca torci para o Paraguai como eu já torci para o Brasil, como eu torci ontem. Gente, eu queria muito que o Paraguai ganhasse, é sério. A Copa do Mundo dá uma magia assim na vida do ser humano, que a gente se une, a gente está junto. Eu acho que Deus vê a humanidade com os olhos tão lindos assim, quando tem essa unidade. Porque, gente, isso representa o céu. O céu vai haver essa unidade, não pela Copa do Mundo, mas pelo Cordeiro que venceu. E ontem eu torci muito, gente, eu queria demais. E digo mais, vou até contribuir com o meu comentário futebolístico pastoral aqui. Se não fosse o pênalti, eu acho que o Paraguai ganhava. Se não fosse o pênalti, muitas pessoas concordam. E quando foi o pênalti, eu quase orei para o Paraguai segurar, mas eu falei, não, vamos manter a postura de pastor, né? Vamos acalmar. Mas, gente, foi muito bom, foi muito legal. Mas e na nossa vida espiritual? Você espera por um milagre? Eita! Tem até o filme A Espera de um Milagre, né? Então nós estamos falando do livro de Juízes, estamos meditando acerca do livro de Juízes. Hoje eu quero conversar com vocês
no capítulo 13, que começa a história de Sansão, que conta o anúncio do nascimento de Sansão. Todo mundo conhece Sansão? Levanta a mão bem alto aí, quem conhece Sansão? Aí, a galera conhece Sansão. Vocês acham o Sansão legal? Quem aí acha o Sansão legal? Ficamos em dúvida, né? Bom, hoje nós vamos falar do nascimento de Sansão. E antes de ler o texto, eu quero lembrar vocês sempre que o livro de Juízes não se trata de uma galeria de super-heróis. Você não tem uma coleção de homens de Deus para você olhar como eles eram legais, como eles eram bonitinhos e ficar moralizando. O que eu aprendo com este super-herói? Qual é o segredo desta força, né? Não é o intuito do livro a gente pensar nessas pessoas isoladamente e trazer uma lição para o nosso dia a dia. Mas o livro de Juízes basicamente conta dois assuntos que são assim, que grita no texto bíblico. E o primeiro deles é a soberania de Deus, é que Deus é todo poderoso, Ele está no controle da história o tempo todo. Então o que o livro quer nos ensinar é que Deus é o protagonista da história da humanidade, inclusive da minha, inclusive da sua. E Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. O povo de Israel não foi fiel a Deus, e mesmo assim Deus foi fiel. E esta é a história do livro de Juízes. E o segundo assunto que o livro aborda é justamente esse ciclo, que mais uma vez eu vou fazer vocês verem. Vocês já estão cansados de ver para ele, mas é isso aí. O povo peca com idolatria, abandona a Deus, aí eles são oprimidos pelos inimigos, e aí eles clamam a Deus, pedem por um libertador. Deus se compadece, levanta um juiz, que era um líder, militar, político, religioso às vezes, e esse juiz trabalhava para a libertação do povo. Havia paz e descanso por um tempo, e quando o juiz morria, o povo voltava ao pecado, à idolatria, e o ciclo era isso. Você lê o livro de Juízes, gente, você vai ver, e o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É o que mais fala no livro. Ponto. E um detalhe importante é essa espiral que está no meio, uma espiral decadente, uma espiral que vai piorando, porque o ciclo ele não é redondo no livro inteiro, mas chega um ponto da história em que o ciclo, quando ele se fecha, o povo comete pecados piores do que os anteriores. Essa é a história do livro de Juízes. Então vem comigo, vamos entender o que o texto quer falar hoje com a gente. Mas, basicamente, em Juízes 13, aqui o povo é entregue nas mãos dos filisteus. Quem já ouviu falar nos filisteus? Muita gente já leu na Bíblia, em Juízes, em Josué talvez, em Samuel. Não, Josué acho que não aparece filisteus, mas vem depois, né? Mas ouvimos falar bastante dos filisteus e das batalhas que haviam. O próprio Golias, que era o gigante que o rei Davi derrotou, ele era um filisteu. Então esse povo agora domina sobre o povo de Israel. E o mais curioso é que são 40 anos de opressão, é a maior opressão contra o povo de Deus, registrado no livro de Juízes. Perceba que o negócio está piorando. E um ponto que me intrigou bastante nesse capítulo é que o povo não clama a Deus. O povo está sofrendo, o povo está escravizado, o povo está oprimido e o povo não clama a Deus. Vocês lembram que o povo se acostumou a viver como escravo no Egito? E ainda reclama para Moisés: mas no Egito eu tinha carne, no Egito eu comia bem, e nós viemos aqui no deserto para morrer de fome. Preferia ser escravo. E o povo se comporta do mesmo jeito aqui em Juízes 13. Pergunta para você: você já está acostumado a ser escravo do pecado? Você já aceitou a sua vida do jeito que ela está? Não tenho tempo, não consigo, não leio a Bíblia, não oro, não consigo ir para a igreja, não consigo buscar santidade, não consigo ter uma família que presta, eu não consigo ser um crente que presta.
mas não importa, já estou acostumado mesmo, sou escravo do pecado, eu estou dominado, e é isso aí. Você já se acostumou com isso? Talvez essa mensagem seja para você, quando nada mais faz diferença. Mesmo assim, Deus intervém com a sua graça sobre a história. Mesmo que o povo não clame, mesmo que você não clame a Deus, há momentos em que Deus intervém na nossa história. E o mais belo nessa passagem é que Deus, mais uma vez, cumpre os seus propósitos através de pessoas rejeitadas. Você se sente rejeitado? Rejeitado pela sua família, rejeitado pelo seu cônjuge, você se sente rejeitado pelos seus pais, pelos seus filhos, você se sente rejeitado no mercado de trabalho, você se sente rejeitado pela sociedade. O texto fala de Deus usar pessoas rejeitadas para fazer a sua obra. E Deus usa uma mulher estéril, esposa de Manoá. Talvez você já viu em algum lugar na Bíblia Deus usar mulheres estéreis para fazer a sua obra. E é muito lindo ver como Deus vai operar aqui em Juízes capítulo 13, assim como Ele fez em Sara, assim como Ele fez com Raabe, que era rejeitada, assim como Ele fez com Ana, a mãe de Samuel, assim como Ele fez com Isabel, a mãe de João Batista, assim como Ele fez com Maria, a mãe de Jesus. Bom, Maria não era estéril, Maria era um caso mais upgrade assim, mas vamos entender o que o texto bíblico quer falar com a gente. E se você pensa que a Bíblia é um livro de regras que te oprime, que te aperta e quer enforcar você, porque você precisa fazer e não fazer, você está enganado. E nós vamos entender o porquê. Porque a história é justamente o contrário. A história é de um povo que se cansou de Deus. É um povo que virou as costas para Deus. É um povo que não quer mais saber de Deus, mas Deus não se cansa do povo e Deus desce até o povo. Deus vem até a humanidade, até o homem quebrado. Essa é a história de Juízes 13, essa é a história da Bíblia e essa pode ser a sua história. Vamos ver o que o texto bíblico fala para nós? Versículos de 1 a 5, Juízes 13, olha só que interessante. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Este registro é um tanto misterioso, mas ele é maravilhoso. E hoje eu quero falar sobre Deus é o autor da nossa salvação. E eu quero dividir 3 pontos com você, rapidamente, sendo deles o primeiro, a graça que recebemos de Deus, o segundo, a reconciliação que vem de Deus, e o terceiro, a fidelidade eterna de Deus. Então nós vamos ver hoje que Deus é o autor da nossa salvação, primeiro, pela graça que recebemos de Deus. Nós acabamos de ler que dentro de um contexto de abandono total a Deus, de abandono total da fé, Deus vem até o ser humano para realizar os seus propósitos. E Deus escolhe um casal que não podia ter filhos. É interessante pensar nisso? Talvez, para você isso não signifique nada. Afinal de contas, tem tantas pessoas que não podem ter filhos no nosso contexto, mas se a gente olhar para a questão cultural da época, uma mulher que não podia ter filhos, ela era rejeitada,
ela era mal vista. Alguns até acreditavam que ela era castigada por Deus, por não poder dar filhos. E aí tinha uma questão muito ruim na vida desta mulher. Ela era esquecida, ela era rejeitada. E ela era casada. Ela tinha um marido chamado Manoá. E o grande problema dessa mulher é que, como ela era estéril, ela corria o risco do marido pegar outra mulher para ele, para ter filhos, e ela acaba ficando no escanteio. Ela deixa de ser importante, e a mulher que dá filhos para o homem é a mulher mais importante da sua casa, do seu lar. Infelizmente era assim que se vivia naquela época, e era o risco que essa mulher corria. Se você lembrar, temos a história de Ana e o seu marido Eucana, lá em 1 Samuel capítulo 1. Eucana tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. A Ana era estéril, não podia dar filhos, e a Penina deu filhos a Eucana. E aí, Eucana falava que ele amava mais a Ana. Aquele papo de homem sem vergonha, né? Mas, na verdade, era mais importante realmente, culturalmente, para a mulher que podia dar filhos. E aí estamos dentro deste contexto e, pensando bem, Deus poderia escolher qualquer criança para ser o libertador de Israel. Deus poderia escolher qualquer pessoa que fosse fértil, para que pudesse gerar uma criança, para que ele pudesse começar um processo de libertação do povo. Mas ele escolhe uma mulher que é mal vista pela sociedade. Deus escolhe uma mulher que é esquecida perante os olhos dos homens. Aí, a pergunta que fica é: o que isso tem a ver comigo? Eu não serei leviano em dizer: tome posse desta palavra, você que não pode ter filhos, você em nome de Jesus vai receber hoje, porque Deus está falando. Não, gente, o texto não é isso que ele quer falar. E eu vou dizer o óbvio do óbvio. Eu não estou dizendo que eu não creio que Deus pode dar filhos a pessoas estéreis. Hoje, dentro da medicina, da ciência avançada, existem tratamentos, medicamentos, procedimentos que devolvem a fertilidade, seja para o homem, seja para a mulher. Mas em alguns casos eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que de jeito nenhum era impossível, biologicamente falando, ter filhos, mas Deus fez um milagre e o casal passou a ter filhos. Mas não é isso que eu quero falar hoje, não é esse o foco do texto. O foco é sobre o plano divino, é sobre o plano de Deus para o povo de Israel. O foco do texto é para as implicações na vida deste casal, a partir do momento em que Deus estabelece o seu propósito. Deus iria trazer a bênção da maternidade para esta mulher. Deus iria fazer com que ela tivesse um filho, mas a questão é que ela precisava obedecer às condições. Vocês leram no texto comigo? Consagrar o filho como nazireu. O que é nazireu? Nazireu significa consagrado e separado. Consagrado e separado. Era uma entrega meio que exclusiva, uma separação exclusiva para Deus. Geralmente era um voto temporário, era só por um tempo que se fazia isso. Se você quiser saber mais sobre o nazireato, leia Números capítulo 6. Lá vai estar escrito bonitinho como era a consagração de um nazireu. Mas aqui o texto nos dá a entender que o anjo está falando que essa consagração seria para a vida toda, para a vida inteira. O que eu preciso esclarecer é que hoje em dia não existe mais nazireus. Por quê? Precisamos do templo para fazer os sacrifícios. Então, não vamos ir para esse lado. Mas como isso se aplica a nós? Vamos pensar para a nossa vida o que isso nos traz de ensinamento. Nós precisamos entender que a salvação não vem de nós. Nós precisamos entender que a salvação é uma obra que vem do próprio Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo.
Nós lemos o texto onde o povo abandonou totalmente a Deus, e Deus vem até a humanidade para começar um propósito de libertação, de salvação. Lógico que não era algo eterno, não era algo, vamos dizer assim, consumado. Era uma salvação, uma libertação provisória. Mas Deus, ele começa esse trabalho através desta família. Da mesma forma, Deus, ele veio até a humanidade para nos dar salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Talvez você não estava clamando por salvação antes de conhecer a Cristo. Talvez você não estava pensando que você precisava de solucionar um problema que você nem sabia que existia. Mas Deus veio até a sua história. Deus vem até a sua vida. Deus chegou até você com esta maravilhosa graça de te oferecer salvação. Isso é o mais lindo daquilo que é a obra de Deus para a nossa vida. Percebam no texto, não é o casal que ora a Deus e pede por um filho para ser um libertador. Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar como nazireu e ele vai ser um líder para o povo de Israel. Porque Ana fez isso. Ana queria um filho, e ela falou, vou oferecer ele para o serviço do templo do Senhor por toda a sua vida, e Deus deu Samuel para Ana. Mas aqui quem toma a iniciativa não é Manoá, não é a sua esposa. Quem toma a iniciativa é o próprio Deus. E o anjo do Senhor vem para anunciar esta salvação para o seu povo. Quero que vocês leiam comigo esse versículo que está aí na tela. Efésios capítulo 2, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos salvos pela graça, por este presente. Você não é salvo por ser um filho bom. Você não é salvo pelo que você faz. Você não salva pela sua oração, pelo seu jejum, pela sua doação para os pobres, pelo seu dízimo. Você não é salvo pela religião. Você é salvo pelo Salvador que decidiu te presentear, te agraciar. Nós não somos salvos pelas obras, para que não haja vanglória, mas para que haja glória ao Deus eterno e poderoso. Nós não somos o autor da salvação, por isso a mensagem: Deus é o autor da nossa salvação. E há um detalhe importante, tanto no texto de Juízes, como reflete um pouco aqui no texto de Efésios, que as coisas espirituais não funcionam como a gente quer, como a gente deseja. As coisas espirituais não é do seu jeito. Muitas vezes a gente quer pensar que a salvação vai ser pelo que eu faço. Percebam no texto que o anjo vem falar, você vai se abster de bebida alcoólica, você vai se abster do fruto da uva. Por quê? Porque o nazireu tem esse voto restrito. Você não vai cortar o cabelo do seu filho, e ele não poderá ficar perto de cadáveres. Então existe toda um processo, não porque isso vai nos trazer salvação, mas percebam no texto, nós somos salvos para fazermos as obras. Olha só o que está dizendo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. Nós somos salvos pela graça e salvos para as obras. Perceberam a diferença? É a graça que nos salva, e a nossa resposta a Deus por essa salvação, esse presente, é a boa obra. O que é a boa obra? É a obediência. Obedecer a palavra de Deus. Então precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela não é regida pelo que eu acho que é certo, pelo que eu acho que é legal, pelo que eu acho que é errado, mas a vida espiritual é Deus quem estabelece como funciona. Você se acha merecedor de salvação?
Você costuma pensar que suas atitudes e o seu comportamento te levam mais perto de Deus? Você acha que você é perdoado por ser um filho bom? Se sim, você está enganado. O perdão e a salvação são presentes de Deus. Nós chamamos isso de graça. E é um presente que nós não merecemos. É um presente que nós não merecemos. E a resposta a essa graça, a esse presente, deve ser a nossa obediência a Deus. Assim como o anjo veio até o casal, Jesus veio até nós. Morreu na cruz, ressuscitou, está à direita do Pai e hoje intercede por todos nós, para todos sempre. Amém? Segunda coisa que eu quero falar hoje, a reconciliação que vem de Deus. Deus é o autor da nossa salvação, pela reconciliação que vem de Deus. Versículos 6 ao 16, eu vou resumir, porque o tempo já está corrido aqui, gente, mas assim, depois a gente lê alguns versículos pontuais. Mas então, a mulher, ela ouviu a mensagem do anjo, ela foi contar para o marido dela, olha, apareceu um homem de Deus. Eles imaginaram que era um profeta ou alguma coisa assim, e falaram, veio um homem de Deus e falou que eu vou ter um filho, e falou que era para fazer isso e tal, todo aquele procedimento da consagração. E aí o homem, ele ora a Deus, porque o anjo foi embora, e ele pede para Deus, Deus, manda de novo esse homem para que eu possa conversar com ele. Olha só que maravilhoso isso. E aí, Deus ouve a oração de Manoá, o anjo volta para conversar com a mulher vai chamar o seu marido, o marido pergunta, quando que eu preciso fazer as coisas aí, como é que vai ser o negócio todo? E aí o anjo responde, conversa com ele, e ele fala assim, eu quero oferecer um sacrifício para o Senhor, né? Olha só, o versículo 13, olha só o versículo 13 até o 16 comigo. Sua mulher terá que seguir tudo que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que lhe ordenei. Verso 15, Manoá disse ao anjo do Senhor, gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Quando o Antigo Testamento fala o anjo do Senhor, é diferente de um anjo do Senhor. O anjo do Senhor, um artigo definido masculino, o anjo do Senhor, muito provavelmente ele se refere a Jesus. Jesus apareceu na forma de um anjo, não somente a Manoá, mas Jesus aparece para Abraão, Jesus aparece para Josué, Jesus aparece lá no livro de Juízes ainda, ele aparece antes de falar com Gideão. Então, em várias passagens do Antigo Testamento, vai ter esse nome aqui, o anjo do Senhor, que muitos entendem que possivelmente é a pessoa de Jesus, antes de ser encarnado, no Velho Testamento. E eu acho interessante como ele foi paciente em esperar a mulher chamar o seu marido, conversar, responder as perguntas. Se você quer oferecer o sacrifício ao holocausto, beleza, recebe aí, Deus vai receber, e estamos juntos. E outra camada do texto que me chama a atenção, o que eu acho muito interessante, é justamente a cumplicidade do casal, é a devoção deste casal, um casal que dialoga, um casal que conversa, um casal que está em sintonia espiritual. Ela fala, olha, apareceu e tal, e o homem vai lá e ora. Graças a Deus que todos os lares daqui existe isso, né? Existe esse diálogo, existe essa conversa, existe essa sintonia. O homem ora pela sua esposa, a esposa ora pelo seu marido. Ou será que está faltando? Precisamos aprender com esse casal.
O mais curioso é que nessa época não existia uma vida fortalecida na espiritualidade. O povo tinha abandonado a Deus. O povo estava com casamentos corrompidos. Porque o homem tinha várias mulheres. As mulheres eram levadas nos templos para praticarem prostituição. Como que vai ter família desse jeito? Mas este casal estava firme nos laços matrimoniais. Precisamos aprender sobre intimidade, confiança e fé no nosso lar. Você conversa com seu cônjuge sobre Deus? Você conversa com seu marido, com a sua esposa sobre Jesus? Você conversa com sua esposa ou com seu marido sobre a palavra de Deus? Você fala, vem cá, deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Eu li um trem hoje aqui, ó. O que você acha disso aqui? Você consegue me explicar? Você fala sobre a Bíblia em casa? Ah, essa semana o pastor falou tal coisa lá, eu achei interessante. O que você acha a gente tentar fazer? Você lê a Bíblia dentro de casa, junto com seu marido, com a sua esposa? Você ora um pelo outro? A esposa está lá, tendo um ataque de pelanca, enfurecida, doida com as crianças. O homem chega lá e ora e fala, amor, vem cá, deixa eu fazer uma oração por você, para Deus acalmar seu coração. Mulher, você ora pelo seu marido quando ele está excessivamente preocupado pelas contas que estão vencendo? Precisamos aprender com este casal. Você ora pelos seus filhos? Você conversa com seus filhos sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus? O que o texto nos ensina é que Deus, Ele quer nos reconciliar com Ele. O que é reconciliar? Fazer as pazes. O que estava brigado não está mais e agora se amam de novo. Reconciliar é fazer as pazes, porque todos nós pecamos, estamos separados da presença de Deus. Romanos capítulo 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existe uma barreira entre a humanidade e Deus. Mas a Bíblia não fala sobre você quebrar a barreira e chegar até Deus. A Bíblia fala sobre Deus quebrar a barreira e vir até o ser humano que estava separado dele. Deus quer nos reconciliar com Ele. Deus quer que nós vivamos uma vida separada para Ele. Deus quer que a gente busque santidade, para vivermos exclusivamente para o seu reino. E é Ele mesmo quem faz esta obra na nossa vida. Ele restaura primeiro o relacionamento vertical, que é o relacionamento com o céu, mas Ele também restaura o relacionamento horizontal, o relacionamento com as pessoas. Vocês lembram do grande mandamento? O que diz o grande mandamento? Amar a Deus e amar as pessoas. E Deus, Ele faz esta obra na nossa vida para que nós possamos viver em amor. Somos chamados para viver em amor com Deus e com as pessoas. E é Deus que nos reconcilia para que a gente possa viver dessa forma. Como estão seus relacionamentos hoje? Qual a sua maior dificuldade? É com Deus? Ou é com as pessoas? Ai, tem próximo que não me ajuda, né? E mais uma vez eu quero martelar isso para vocês. Não vai adiantar você querer mudar com suas tentativas pecaminosas. Não vai adiantar você querer melhorar seus relacionamentos com as coisas que você pode fazer. Não. Jesus e a sua palavra deve ser o centro da nossa vida e o centro dos nossos relacionamentos. Você não será capaz de produzir amor, porque Deus é a fonte inesgotável de amor para que eu e você possamos ter relacionamentos saudáveis. Amém?
E a última coisa que eu quero desenvolver aqui, para encerrar, Deus é o autor da nossa salvação pela fidelidade eterna de Deus, porque Deus é fiel. Olha só, 18 ao 25. Perdão, 17, né? 17 ao 25. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E ele, o anjo, respondeu: por que perguntam o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Em outras traduções fala: meu nome é maravilhoso. Então Manoá apanhou o cabrito, ofereceu cereal, ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e a sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou para manifestar-se, Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor, e ele achou que eles iam morrer, mas eles entenderam que não era esse o propósito. Olha só que diálogo impressionante. Manoá creu na promessa que o anjo havia trazido para eles. Ele não pergunta se ele deveria oferecer o sacrifício se a promessa fosse cumprida, mas ele fala: me diga o teu nome, para que quando se cumpra, eu te ofereça esta homenagem. Ele creu, ele teve fé por alguma coisa que não tinha acontecido ainda, mas era algo para o futuro. Então ele sacrifica um holocausto, oferece aquilo para o Senhor, para honrar o seu nome. E o mais interessante, ele pergunta para o homem, para o anjo do Senhor: qual é o seu nome? E ele fala: o meu nome não dá para entender, o meu nome é maravilhoso. E isso é maravilhoso. 500 anos depois disso, lá em Isaías 9:6, Isaías vai falar que o nome de Jesus é maravilhoso, é conselheiro, é o Pai eterno, o príncipe da paz. Gente, o texto bíblico, se não é inspirado, eu não sei mais o que é. E nós vemos o sacrifício de Manoá na rocha, nós vemos o cabrito sendo entregue, nós vemos o cereal, a rocha era como um altar, o cabrito era a sombra do sacrifício de Jesus, ele apontava para o sacrifício vicário de Jesus, e o cereal era para honrar o nome do Senhor. E aí eles tinham um tabu sobre ver Deus, porque Deus é santo, e Deus falava que se você visse a Ele pessoalmente, você morreria, porque o ser humano é pecador, e a santidade de Deus não permite pecado na sua presença. E o que isso, traduzindo em miúdo, significa para a nossa vida? Nós sabemos a história de Sansão. O final do texto vai dizer que o Espírito do Senhor começou a agir sobre Sansão, mas nós sabemos que Sansão falhou. Nós sabemos que Sansão não foi um bom líder. Nós sabemos como a história termina, mas Deus não falhou, porque Deus é fiel. Deus é o autor da nossa salvação pela fidelidade que vem dele mesmo. Então Deus, ele promete salvação e ele cumpre. Precisamos entender que Deus era, Deus é e Deus sempre será fiel. E a sua fidelidade grita para que eu e você sejamos o quê? Fiéis. A fidelidade de Deus é um convite para que eu e você sejamos fiéis. E lembrem-se, você não está sozinho, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Ele não está sobre você, Ele está dentro de você. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo, ele sela a promessa, Efésios 1, 13, 14. O Espírito Santo dá poder, Atos 1:8, e o Espírito Santo nos capacita para a boa obra, Romanos 8, 17 a 27. Anotou? Depois você lê, tá? O Espírito Santo sela a promessa, Efésios 1, 13 e 14. O Espírito Santo dá poder para o testemunho, Atos 1:8.
e o Espírito Santo nos capacita para a boa obra, Romanos 8, 17 ao 27. Com isto, eu quero encerrar dizendo que você é convocado, não para a Copa do Mundo, pela seleção, mas você é convocado pelo Espírito Santo, para uma comissão que foi dada por Deus Pai e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos alcançou com a sua graça, Deus nos transformou com a sua reconciliação, e Deus cumpre propósitos com a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não olhe para Sansão, não olhe para os homens, juízes, pecadores, falhos. Olhe para Jesus, olhe para a sua cruz e olhe para a sua libertação. Amém? Amém? Vamos nos levantar e vamos orar para a gente encerrar o culto. Deus glorioso, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas ricas bênçãos que nós temos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da tua palavra. Obrigado pela tua obra, obrigado porque o Senhor nos salvou, obrigado porque apesar da nossa infidelidade, da nossa maldade, o Senhor nos alcançou, o Senhor veio até nós, o Senhor nos deu salvação, o Senhor nos deu uma nova vida. Queremos viver de uma forma que agrada o teu coração, como resposta a este presente, que nós, em nome de Jesus, entreguemos a nossa vida ao Senhor com fé, com confiança, com gratidão, e possamos viver a nossa vida para o teu reino, para a glória e honra do teu santo nome. Nos ajude, que o Espírito Santo, assim como estava com Sansão, assim como estava com os juízes descritos na Bíblia, nós cremos que o Espírito Santo está em nós, por isso pedimos pela tua obra, que continue a nos conduzir, que continue a fazer mais e mais em nós e através de nós, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa os meus irmãos, abençoa mais uma semana que vamos viver, seja o nosso trabalho, nossos estudos, compromissos que nós fazemos, seja o cuidado com o nosso lar, as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, provê as necessidades, cuida, o Senhor conhece as necessidades de cada lar, de cada um, de cada coração, que não venha faltar, mas que o Senhor possa fazer a tua grande obra em nosso meio. E assim encerramos esse tempo, glorificando, exaltando o teu santo nome para todo sempre. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. O culto está encerrado. Tem café, tem pastel. Vocês fazem o que vocês quiserem aí. Abraço seu irmão e nos vemos semana que vem.